Vamos começar mais uma aula do nosso curso de articulação política para candidatos a vereador. Talvez esta aula seja mais longa e mais complicada para entender, porém é fundamental para o candidato ou pré-candidato a vereador conhecer e saber o que determina a legislação eleitoral. O mais interessante mesmo é ver a publicação do Tribunal Superior Eleitoral no ano das eleições. Isso porque podem surgir novidades, pois a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece novas regras para partidos e eleições a partir de 2020. Então, eu sugiro que você busque apoio com a assessoria jurídica e contábil de seu partido ou da campanha, para esclarecer suas dúvidas e para que você faça tudo como determina a lei eleitoral. Posso garantir a você uma coisa: quando o candidato conhece a legislação eleitoral, ele já tem uma excelente dianteira na disputa pela vaga. Vamos começar falando sobre eleições proporcionais. O que é isso e o que determina a lei eleitoral? A eleição para a escolha dos vereadores é chamada de eleições proporcionais. Mas como funciona esse sistema proporcional de acordo com a legislação eleitoral? O chamado sistema proporcional, que elege vereadores, os deputados federais, estaduais e distritais, é definido pela soma do número de votos válidos em todos os vereadores, excluindo-se brancos e nulos, e dividido pelo número de cadeiras em disputa, que é diferente do que acontece na eleição majoritária, onde o candidato mais votado é eleito, no caso dos prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Bom, então, para sabermos como funciona o sistema proporcional nas eleições, vamos analisar por etapas. A primeira análise que precisamos fazer é saber quantas cadeiras há na Câmara Municipal em sua cidade. Essa quantidade de cadeiras é determinada pela Constituição Federal, que em seu artigo 29 diz que o número de vereadores numa Câmara Municipal depende da quantidade de habitantes do município e estipula o número máximo de cadeiras por número de habitantes. Depois, sem ferir a Carta Magna, vem o que está estabelecido na lei orgânica do próprio município. Então, para aprimorar nossos conhecimentos acerca desse assunto, vamos relembrar a tabela sobre o número de vereadores por município que foi explicado na aula anterior, conforme consta do artigo 29 da Constituição Federal. Bem, agora que entendemos essa questão do número de vereadores por município, nessa segunda análise, vamos achar o quociente eleitoral. Para isso, é necessário, após apuradas todas as urnas, obviamente com os resultados dos tribunais eleitorais, sabermos qual o total de votos válidos foram dados em todos os vereadores daquele município. A soma de todos os votos em todos os candidatos a vereador de todos os partidos. Não interessa se foi um partido de esquerda, ou de direita, ou de centro, não interessa. O total de votos válidos é o que vai definir o quociente eleitoral. Nós vamos exemplificar no município de 29 mil habitantes e com 27 mil eleitores. Nós obtivemos, após apuração, 25.543 votos válidos, dados em todos os candidatos a vereadores, na soma geral de todos os candidatos e de todos os partidos. Eu sei que nesse município são 11 cadeiras na Câmara Municipal. Então, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu vou dividir esses 25.543 votos de todos os vereadores pelo número de cadeiras na Câmara Municipal. Ou seja, 25.543 votos dividido por 11, que é o número de cadeiras. E eu vou achar o quociente eleitoral, que é de 2.322 votos. Isso, nesse caso, nós citamos acima. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 2.322 votos que todos os vereadores de um determinado partido fizer, ou seja, a soma dos votos válidos dados em vereadores daquele partido, esse partido tem direito a uma cadeira na Câmara Municipal. Se a soma dos votos em vereadores desse partido dobrar, o partido tem direito, então, a 2 cadeiras e, consequentemente, os 2 vereadores mais bem votados e assim por diante. Terceira análise. Agora, a última análise com relação ao quociente eleitoral é a chamada sobra de vagas.
Os tribunais eleitorais farão essa distribuição de sobras para os partidos e é preciso fazer um outro cálculo, um pouco mais complexo, mas até nós poderíamos deixar isso de lado, deixar isso com a Justiça Eleitoral. Mas é importante dar uma pincelada. Para isso, vamos apresentar uma tabela de exemplo e ficará mais fácil o entendimento. Vamos lá? Mas preste muita atenção, pois é meio complicado para entender isso. E por mais que você possa pensar assim, mas eu acho que isso não preciso aprender. Lembre-se de uma coisa, o candidato mais preparado é o que tem mais chances, pois sabe argumentar quando é convidado para tal. E outra coisa, você vai estar na frente dos seus pares da Câmara Municipal, porque numa coisa você há de convir comigo, são raríssimos os vereadores no Brasil que sabem disso. Vamos lá? Então, com base nos números citados acima, suponhamos que 11 partidos lançaram candidatos a vereador em seu município. Nós vamos achar o que chamamos de quociente partidário. E não confunda com quociente eleitoral. Os candidatos ao cargo de vereador do MDB, um exemplo, conseguiram juntos 6.328 votos. Do PSL, 4.241 votos. Do PSDB, 3.200 votos. Do DEM, 2.980 votos. Do PSC, 2.324 votos. Do Avante, 1.904 votos. Do PT, 1.480 votos, do PTB, 980 votos, do PDT, 754 votos, do PROS, 698 votos e do Novo, 654 votos. Então, tivemos em sua cidade 25.553 votos. Isso é um exemplo. Bom, agora sei que na Câmara Municipal de sua cidade são 11 cadeiras, observando aquilo que determina a Constituição Federal, de que municípios entre 15 mil a 30 mil habitantes são no máximo 11 cadeiras na Câmara. Você precisa achar o quociente eleitoral. Isso já aprendemos e já achamos. Foram 25.543 votos, dividido por 11 cadeiras, que é igual, então, a 2.322 votos, que é o quociente eleitoral. Agora, voltemos aos números dos partidos, ou seja, ao quociente partidário. Bem, sabemos que o quociente eleitoral foi de 2.322 votos. Então, o quociente partidário do MDB foi de 6.328 votos. E dividindo pelo quociente eleitoral de 2.322 votos, descobrimos que ele conseguiu 2 vagas na Câmara. Já o PSL, com 4.241 votos, conseguiu 1 vaga. A mesma coisa com o PSDB, com 3.200 votos, com o DEM, com 2.980 votos, e com o PSC, com 2.324 votos. Cada um desses conseguindo 1 vaga na Câmara pelo quociente eleitoral. Já os demais partidos não conseguiram eleger nenhum vereador pelo quociente eleitoral. Lembre-se de que estamos calculando as sobras. Vamos com calma. Avante, com 1.904 votos, não conseguiu eleger nenhum vereador. PT, com 1.480 votos, também não conseguiu eleger nenhum vereador. O PTB, com 980 votos, também não elegeu nenhum vereador. A mesma coisa com o PDT, com 754 votos, o PROS, com 698 votos, e o Novo, com 654 votos. Não elegeram nenhum vereador. Mas aí você estará se perguntando, mas e aí? Então, elegemos apenas 6 vereadores? Não são 11 cadeiras? E as 5 cadeiras que estão faltando para completar? É aqui que entra a distribuição das sobras. O TRE vai fazer o seguinte, vamos lá. Irá dividir o número de votos do partido pelo número de cadeiras que conseguiu, sempre somando mais 1. Vamos explicar mostrando nossa tabela. Bom, então agora vamos analisar o cálculo das sobras. O MDB, no quociente partidário, conseguiu, então, 6.328 votos. Conseguiu 2 vagas. O que os tribunais vão fazer? Vão pegar 6.328 votos do MDB, dividir por 2 mais 1, ou seja, vão dividir por 3. Nós vamos achar, então, agora aí, nessa equação, 2.109, certo? Agora, a mesma coisa o tribunal vai fazer com a questão do PSL. O PSL, qual foi o quociente partidário? 4.241 votos. Quociente partidário, volto a repetir, foi o número de votos que todos os candidatos a vereador do partido conseguiu fazer. Então, na soma, 4.241
né? O PSL conseguiu uma vaga no quociente eleitoral, né? O tribunal vai pegar 4.241 votos dividido por 1 mais 1, certo? Esse dividido por 1 é o número de vereadores que o partido fez, certo? O tribunal acrescenta mais 1, vamos chegar então a 2.120. Depois o PSDB, a mesma coisa, 3.200 votos, conseguiu eleger um vereador. 3.200 dividido por um vereador que ele fez, mais 1, ou seja, dividido por 2, certo? Vamos achar 1.600. A mesma coisa a ser feito com o DEM, 2.980 votos. Elegeu um vereador pelo quociente eleitoral. 2.980 dividido por 1, o tribunal acrescenta mais 1, então dividido por 2. Achamos 1.490. A mesma coisa com o PSC, a mesma coisa com o Avante, a mesma coisa com o PT, a mesma coisa com o PTB. No caso dos partidos que não fizeram nenhum vereador, o que o tribunal faz? O Avante, por exemplo, está lá, 1.904 votos do quociente partidário. Não conseguiu eleger nenhum vereador. Presta atenção aqui, gente, isso aqui é importantíssimo, hein? Então, o tribunal faz o seguinte, 1.904 dividido por 0, acrescenta mais 1, então, consequentemente, dividido por 1. Qual que é o total? 1.904, certo? Mesma coisa com os demais partidos. Qual a conclusão que nós chegamos? Onde foi que nós chegamos aí? Então, vamos lá fazer agora essa análise aqui. Nós temos 6 vereadores eleitos no quociente eleitoral, ficaram faltando 5. É os 5 que vão disputar agora nas sobras. Então, qual foi a primeira maior sobra? A primeira maior sobra foi do PSL, certo? 2.120, lá no cálculo, lá na equação que nós fizemos. Então, a primeira sobra, o PSL. A PSL levou mais 1. Ele tinha feito um vereador, certo? No quociente eleitoral, com mais 1 que ele levou agora na sobra. 2 vereadores. Depois, a segunda maior sobra foi do MDB, 2.109 votos. O PMDB fez 2 vereadores no quociente eleitoral, mais 1 vereador com a sobra. 3 vereadores. Depois, a terceira maior sobra. Atenção aqui, gente. Preste atenção aqui. Vocês observem que o Avante ficou com a terceira maior sobra e o Avante não conseguiu atingir o quociente eleitoral, certo? Então, nesse caso aqui, o Avante levou um vereador, não fez nenhum no quociente eleitoral, conseguiu eleger um vereador no cálculo de sobras. A sobra do Avante foi de 1.904, foi a terceira maior sobra, então ele conseguiu eleger um vereador no cálculo de sobras. Ok, gente? Depois a quarta maior sobra ficou com o PSDB e a quinta maior sobra com o DEM, que elegeram e completamos assim os 11 vereadores dessa Câmara. Ok? Puxador de votos. Mesmo com as mudanças na lei eleitoral, para 2020 a figura do candidato puxador de votos ainda existe. O puxador de votos é aquele candidato que consegue uma expressiva votação e muitas vezes maior do que o quociente eleitoral. E, consequentemente, ele leva outro ou outros com poucos votos. Mas atenção, com a reforma eleitoral de 2015, o puxador de votos somente conseguirá essa façanha de levar o segundo mais votado se esse segundo mais votado obtiver uma quantidade igual ou maior que 10% do quociente eleitoral. Se o nosso quociente eleitoral for de 2.322 votos, esse segundo colocado somente assumirá a vaga se tiver obtido 233 votos no mínimo, ou seja, 10% do quociente eleitoral. O que isso quer dizer? Vamos supor que o partido lançou os 17 candidatos, a chamada chapa fechada ou chapa cheia, como queiram. O quociente eleitoral foi de 2.322 votos e um candidato desse partido conseguiu sozinho a proeza de conquistar 7.500 votos. Então, legalmente, este partido conquistou 3 vagas na Câmara Municipal. Estão entendendo? 2.322 votos vezes 3 é igual a 6.966 votos, que é igual a 3 cadeiras. Mas aconteceu que, entre os outros 16 candidatos que restaram, o segundo mais bem votado conseguiu 210 votos e o terceiro 200 votos. Resumo da história, o partido perdeu as 2 vagas. Isso porque os outros 2 candidatos mais bem votados não atingiram os 10% do quociente eleitoral. Antes, isso não funcionava assim.
É óbvio que vocês estão entendendo que aqui nesse exemplo é para um município com uma Câmara com 11 vereadores. Na campanha, todos esses cuidados precisam ser tomados. Quantos candidatos o partido pode lançar? Cada partido pode registrar até 150% do número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Vamos explicar melhor. Numa cidade com até 9 vereadores, o número de candidatos por partido será então 9 mais 4,5 é igual a 13,5. Nesse caso, arredonda-se para 14. É o que a lei permite, ficando definido o número máximo de candidatos a vereadores que cada partido pode registrar nesse município, onde existem 9 cadeiras na Câmara. Então, vamos fixar isso nas nossas cabeças. 9 vereadores, o partido pode lançar 14 candidatos. 11 vereadores, o partido pode lançar 17 candidatos. 13 vereadores, o partido pode lançar 20 candidatos. 15 vereadores, o partido pode lançar 23 candidatos. 17 vereadores, o partido pode lançar 26 candidatos. 19 vereadores, o partido pode lançar 29 candidatos. 21 vereadores, o partido pode lançar 32 candidatos. 23 vereadores, o partido pode lançar 35 candidatos. 25 vereadores, o partido pode lançar 38 candidatos. E assim por diante. O número de cadeiras na Câmara, mais da metade é o número de candidatos que o partido pode lançar para vereador. Você estará se perguntando, a metade desses números ímpares, então pode ser meio candidato? Você sempre arredonda para cima. Um exemplo, 9 cadeiras mais a metade é igual a 13,5 candidato. Então, quando eu arredondo para cima, são 14, ok? Proporção de vagas por sexo. Ainda é importante frisar que desses candidatos lançados pelo partido é preciso respeitar o que determina a lei eleitoral, de que pelo menos 30% deve ser de um sexo e o restante de outro. Isso por causa das vagas para mulheres dos partidos. Vamos explicar isso melhor. Pode ser meio a meio, pode ser 40% mulheres, 60% homens, etc. O que não pode é 20% de homens e 80% de mulheres ou vice-versa. No mínimo, 30% de um determinado sexo. É o que geralmente as pessoas chamam de vaga das mulheres. Mas não é nada disso, é 30% de um determinado sexo. E isso é importante frisar que vale também para o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. É a mesma coisa. Coligações partidárias. Um fator importante a observar é que as chamadas coligações partidárias nas eleições municipais continuam existindo, porém, somente para as chapas majoritárias, para os candidatos a prefeito. Então, a partir de 2020, não haverá coligação partidária para candidaturas a vereador. E isso foi ótimo. Agora você tem como trabalhar sua campanha analisando a montagem da chapa de seu partido. É óbvio que se o seu partido não está lançando chapa completa, isso significa prejuízo para os candidatos. Então é fundamental chapa completa e com todos trabalhando em busca de votos. Compra de votos. Muito cuidado com isso, com a compra de votos. Há inúmeros casos de candidatos que tiveram suas candidaturas suspensas e outros até respondendo judicialmente por causa dessa prática ilícita. Com o avanço da tecnologia, o eleitor pode gravar você num ato ilícito, doando cestas básicas, dando dinheiro, pegando contas de água e luz para pagar, receitas médicas para comprar, etc, etc. Isso vai acontecer. Pode escrever. A justiça eleitoral tem sido implacável com essas práticas ilícitas. Não cai nessa armadilha. Mostre que você é diferente, que quer fazer diferença. Mostre que é zeloso por sua comunidade, pelos seus conterrâneos. Mostre que se preocupe pela saúde do seu povo, pela educação, pela segurança pública e pelo desenvolvimento de seu município. É esse tipo de político que o eleitor está buscando. Arrecadação de recursos. As novas regras da Justiça Eleitoral com relação à captação de recursos para as campanhas políticas, no meu ver, foram ótimas para ambas as partes, tanto para a própria Justiça Eleitoral como também para o candidato. Isso porque a Justiça Eleitoral colocou ordem na bagunça que estava e abriu espaço para todos e de forma igualitária. Entretanto, também não é só ir gastando dinheiro por aí afora.
E nada de comprar fiado para pagar depois. Isso não existe em campanha eleitoral. No final, não fecha. Mesmo que você seja um candidato rico e que tenha muita grana, muito dinheiro para gastar, precisa ficar com as antenas ligadas. Aliás, todos os candidatos e partidos deverão ficar atentos às regras para a captação de recursos, pois todo recurso financeiro arrecadado deverá ser informado à Justiça Eleitoral, tanto pelos partidos como também pelos candidatos, através do sistema de prestação de contas eleitorais. Então, qual a minha sugestão com relação a isso? Consulte as leis. A resolução número 23.553, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, esclarece muita coisa. Dá uma pesquisada lá, vai com calma. O artigo 22 aborda a questão das doações de campanha. Agora, o ideal para que sua campanha flua de maneira tranquila e sem contratempos é estar sempre em contato com a assessoria jurídica e contábil do seu partido ou até da campanha. Até porque no final das eleições, você terá que fazer sua prestação de contas, independente se gastou ou não, se desistiu, se foi até o final, se teve apenas um voto, se foi eleito, inclusive os que renunciarem, desistirem, foram substituídos ou tiveram sua candidatura indeferida. Terão que prestar conta de qualquer movimentação, deverão apresentar a prestação de contas. Para a Justiça Eleitoral, nada disso interessa. A prestação de contas precisa ser feita. As doações para a campanha. De onde posso conseguir dinheiro para gastar com a minha campanha? Bem, é um outro problema fácil de solucionar. Os recursos podem ser, conforme determina a resolução número 23.553, de 18 de dezembro de 2017, em seu artigo 22, e do qual falamos agora, e que são recursos próprios do candidato, sempre respeitando os critérios que determina a lei eleitoral e obedecendo os limites por ela estabelecidos. Pode ser também bens particulares, empréstimos em instituições financeiras, dinheiro que você tem em contas bancárias, doações de pessoas físicas, vaquinha eleitoral, recurso do próprio partido, realização de eventos, etc. Mas voltamos a frisar, para tudo isso e para cada item específico, há uma série de normas a serem obedecidas, por determinação da Justiça Eleitoral. Nem pense que é só ir gastando ou fazendo acontecer ao Deus dará. Jamais. Para cada ação citada acima, há uma série de regras, documentos e caminhos a serem seguidos. Com certeza, pode anotar isso. Se não passar pelos caminhos legais, sua prestação de contas não vai fechar. Mas não fecha mesmo. Por mais perto você seja, a Justiça Eleitoral fez tudo muito justinho para não deixar brechas. Quer ver um exemplo claro do que estamos falando? As doações de pessoas físicas são legais. Pessoas físicas podem doar para a sua campanha. Então, você vai dizer, maravilha, tenho muitos amigos e cada um vai doar 10 mil reais para a minha campanha. Estou eleito. Aí eu te digo, está eleito nada. Olha a lista de requisitos para que a pessoa possa ser doadora numa campanha eleitoral. Os doadores, pessoas físicas, deverão observar o limite de 10% do seu rendimento bruto do ano anterior à eleição e conforme a declaração do imposto de renda do ano anterior. Os doadores, pessoas físicas, deverão estar com seu CPF regular perante a Receita Federal. Não poderá doar quem estiver com seu CPF suspenso ou cancelado. Os doadores, pessoas físicas, que exerçam atividade comercial decorrente de permissão pública, não poderão doar. Existem ainda os doadores, pessoas físicas, inscritos em programas sociais, Bolsa Família, etc. Esses também não poderão doar. Doadores com renda incompatível com o valor doado, não poderão doar. Doadores sem vínculo empregatício nos últimos 60 dias, também não poderão doar. Doadores com registro de óbito, isso é óbvio, né, gente? Quando são doações realizadas por duas ou mais pessoas físicas vinculadas ao mesmo empregador, também não poderão doar. Doadores que sejam sócios ou diretores de empresas que tenham recebido recursos públicos, não poderão doar. Doadores que emprestam veículos que não estejam em seu nome, também não poderão doar. A Justiça Eleitoral considera esses doadores suspeitos. Isso porque existem os cruzamentos que são realizados pelo NIJ, que é o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. O NIJ foi criado para apurar indícios de irregularidades em campanhas eleitorais. E esse núcleo é composto por membros do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunal de Contas da União, Receita Federal,
Polícia Federal, Ministério Público Federal e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o antigo COAF, que agora tem um outro nome. Entenderam a seriedade da coisa? Então, eu volto a repetir. A melhor coisa a fazer durante todo o processo eleitoral, antes e durante sua campanha também, é buscar orientação contábil e jurídica com profissionais que conheçam e tenham experiência com as questões eleitorais. Para facilitar, pode ser a assessoria contábil ou jurídica do seu partido. O financiamento colaborativo ou financiamento coletivo, que popularmente é conhecido como vaquinha online, pode ser usado para financiamento de campanha. E a arrecadação prévia desses recursos, através desse sistema, não é configurada como propaganda antecipada. Esse sistema foi estabelecido pela reforma política, na Lei 13.438/17, que dispôs sobre as regras para que esse tipo de financiamento seja realizado em ano eleitoral. Porém, os sites que propiciam o financiamento coletivo, comuns na internet, com a normatização desse serviço, precisarão se adaptar às novas regras para que os candidatos façam o uso correto da ferramenta. Segundo a reforma política, os sites que promovem o financiamento coletivo deverão ter cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá regulamentação para prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repassa aos candidatos. Ter identificação obrigatória com nome completo, número de CPF de cada um dos doadores e das quantias doadas. Disponibilizar no site de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas e atualizar instantaneamente cada nova doação. Também emitir obrigatoriamente recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato com todas as informações relativas à doação. Esse tipo de serviço vale a pena contratar, mas que ele seja executado por um profissional da área e que também seja orientado pelo seu departamento jurídico.